Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade, em nome do presidente do Condema. Na mesma linha que o Juliano colocou, é bom reforçar que a gente está seguindo o protocolo do município Verde Azul. Por isso que a gente vai ser muito objetivo, muito rápido. Mas a Secretaria está à disposição, a Secretaria do Verde, para qualquer detalhamento de alguma ação que o Condema achar importante, a gente pode trazer para vocês. Nessa linha do protocolo do município Verde Azul, além de apresentar as 10 diretivas e as intenções do município em enviar as ações, a gente tem que comprovar também que a gente participa de câmaras técnicas do PCJ, né? Então, eu e o Paulo, a gente vai falar um pouquinho aqui agora, a gente participa da CT Rural, né? E o que mais está sendo discutido, então a gente tem que trazer assuntos das câmaras técnicas para o Condema. E o que mais está sendo discutido hoje na CT Rural é PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Por quê? Porque o grande desafio hoje está na moda, principalmente PSA Água. A gente vê quase toda semana no Globo Rural, Extrema é considerada, né, na área do PSA Água modelo, já tem mais de 10 anos, mas a grande dificuldade é você manter a sustentabilidade desse programa através de financiamento, dinheiro para pagar o proprietário rural, porque outros recursos para plantio, para reflorestamento de áreas protegidas, isso já está, o PCJ já trabalha há muito tempo, né? Agora, conseguir dinheiro para pagar o proprietário rural sempre foi o desafio do programa. E a gente fica muito contente que finalmente o PCJ abriu o edital para pagar o proprietário rural, né? Então está aberto na agência de bacias até o dia 30 de maio para todos os municípios do PCJ essa apresentação de projetos para a PSA, né? Então, Campinas já está favorecido nesse sentido, porque já tem todo um regramento, uma legislação que é o nosso foco hoje, e trazer também um assunto que foi discutido recentemente na reunião que foi na CAT, da transição agroecológica, que a gente pretende usar no modelo de PSA nosso também. Pode passar. Bom, PSA de Campinas, então, está funcionando desde agosto do ano passado, quando foi publicado o edital de chamamento, né, de habilitação de propriedades rurais, e a inscrição já está no banner principal da página da Prefeitura de Campinas. Pode passar? Então, o nosso PSA, o que é? Consiste em um instrumento de incentivo tanto monetário como não monetário. Então, a gente fala monetário, é o pagamento mesmo, né? O proprietário receber dinheiro. Né? E o não monetário é qualquer incentivo que a nossa secretaria, né, pode gerar. Por exemplo, a gente tem o Banco de Áreas Verdes, que, né, a gente articula compromisso ambiental e faz o plantio, né, das áreas protegidas da propriedade, sem custo para o proprietário rural. A gente tem a doação de sistemas de tratamento de esgoto. A gente acabou de assinar um convênio com a Embrapa, Instrumentação de São Carlos, e a gente está fomentando aqui o saneamento rural de Campinas através de doação de fossa séptica, modelo Embrapa, biodigestor nos modelos comerciais, jardim filtrantes e por aí vai. Então esses são alguns incentivos não monetários, além de apoio técnico para dispensa de outorga, conservação do solo, né? Pode passar? Então a Secretaria hoje tem 2 páginas que falam de PSA, uma apresentação geral de programas, né, e o próprio conselho. Então, senhor presidente, a gente tem mais um conselho ambiental, né, que é vinculado à Secretaria do Verde, que é o conselho diretor do PSA, que o Condema tem assento, né, hoje é o Geraldo da CAT e o Francisco lá do Pedra Branca, né, no Crozona 6. Pode passar? A lei de PSA de Campinas é de 2015, né? E ela criou 7 instrumentos, e a gente precisava regulamentar os 7 para poder funcionar o nosso PSA. Então, assim, a primeira coisa que foi feita foi criar o conselho diretor, né? Que são 9 pastas. Na verdade, são 6 pastas da Prefeitura, Secretaria do Verde, Jurídico, Administração, Gabinete do Prefeito, CEPLURB, e o Condema, o CONGEAPA e o Conselho Rural.
fazem parte desse conselho. O conselho em Campinas, no PSA, ele tem a atribuição de planejar e gerenciar, né? Então, qual que foi a primeira ação? Regulamentar o PSA Água, né? A lei prevê várias modalidades de PSA, inclusive PSA Clima, Carbono, RPPN. A gente não quis inventar a roda, a gente focou no que já está funcionando no Brasil e que fomos visitar Extrema, fomos visitar Jaguariúna, Limeira, são alguns municípios, né, que também estão fazendo PSA. E regulamentamos o PSA Água. Além disso, a gente tem o plano de recursos hídricos. Então, uma coisa que a gente tinha que regulamentar era quais seriam as áreas prioritárias para o pagamento de PSA. A gente não tem dinheiro, o PROAMB vai financiar esse piloto, né, o nosso fundo de meio ambiente, mas não tinha dinheiro para pagar PSA na área rural de Campinas inteira. Então, usou-se os estudos do plano de recursos hídricos e definiu, eu vou mostrar em outro mapa que está maior, quais eram as áreas estratégicas, as áreas mais prioritárias em relação a recursos hídricos, né? Pode passar. Essa é a página do conselho que eu queria dar destaque, né? Então, assim como o CONDEMA, é muito transparente, todas as atas de reuniões, a gente está na 27ª reunião, a gente está quase completando 2 anos de conselho, né? Além das apresentações e toda a discussão, a gente está inserida na página do conselho, vinculado à Secretaria do Verde, pode passar. Esse é o arcabouço legal. Então, tirando a lei de 2015, a 15.046, tudo que está para baixo, basicamente, assim, foi o conselho que desenvolveu nesses quase 2 anos, né? Então, teve a portaria de nomeação do conselho, o conselho publicou o seu regimento interno, a resolução de áreas prioritárias, o decreto 19.441, que regulamenta a PSA Água, resolução de critérios de elegibilidade. Em Campinas, eu vou mostrar para vocês, existem 4 faixas de classificação da propriedade rural para pagamento. Vocês já vão entender o que é isso. E, finalmente, o edital que foi publicado em agosto. Pode passar. Então, essas são as áreas mais importantes sobre os recursos hídricos, o que a gente chama de zona de proteção e recuperação de mananciais. Essa azul aqui, ó, e essa também. Por quê? Todas as áreas antes, né, a montante da captação de água para abastecimento público de Campinas, tanto no rio Atibaia, né, quanto no rio Capivari. Então, tudo que a gente fizer de ação ambiental aqui de proteção vai contribuir com a captação da Sanasa aqui no rio Atibaia. Mesma coisa aqui no rio Capivari. Pode passar. Então, essas são as 4 faixas. De cara, o vermelhinho lá embaixo, a propriedade pode ser classificada como um infrator ambiental. Então, ela não tem direito nem de entrar no PSA, né? O que é infrator ambiental? Ela foi autuada por algum órgão ambiental em qualquer das esferas, federais, estaduais, municipais, e ela não se regularizou ainda, né? A terceira classificação, ela é classificada como não conforme. Ela tem uma pendência ambiental. O que é isso? Tem alguma legislação que a gente identificou, né, que ela não está cumprindo ainda. Porém, ela não foi autuada por nenhum órgão, então ela não é infratora, ela tem uma pendência. Nesse caso, ela só não pode receber pagamento em dinheiro, mas todos os incentivos não monetários, como doação de fossa, plantio via Banco de Áreas Verdes, ela pode receber. E aí tem o conforme e o não conforme. Se ela atende todas as obrigações legais, ela é conforme, pode receber incentivo não monetário, mais dinheiro, em torno de 50% que Campinas paga. Se ela, além das obrigações legais, ainda é proativa, ela faz mais do que a legislação pede, ela tem direito a receber 100%. Só para ter uma ideia de quanto Campinas vai pagar de PSA. 250 UFIC por hectare ano. Isso dá mais ou menos R$ 850 por hectare por ano. Uma propriedade, então, de 600 hectares, vai receber pelos 600? Não. A gente tem um teto de 20 hectares. Ninguém recebe mais de 20 hectares. Por quê? Campinas também paga pela área total da propriedade, não só pela área recuperada, né? Dependendo do município, ele paga, igual Jaguariúna, vai pagar só por área de recuperação de APP.
Aí vocês vão entender por que a gente vai pagar pela área total. É claro que tem um teto de 20 hectares, porém a gente vai modelar e vai definir o projeto para toda a propriedade de Campinas. Pode passar. Hoje, então o programa está funcionando desde agosto, já tem 5 inscrições. A gente ainda não está divulgando de forma excessiva, porque a gente não sabia se tinha perna para fazer todos os projetos. A gente acabou de concluir 2 projetos e a gente vai continuar a divulgação. Pode passar. Então, assim, apesar do edital ser só para essa área azul, nada impede de todo o resto da área rural da pessoa fazer o cadastro. Porque é importante para a gente saber a demanda, para a gente buscar recursos no PCJ, para as outras áreas também. Então, hoje, selecionada para o PSA, e essa aqui já está habilitada, né? É uma propriedade aqui, na região, na APA, né? Nessa faixa de zona de proteção e recuperação do manancial do Rio Atibaia, tem 102 hectares, e aqui é uma propriedade pequena de 2,6 hectares. Pode passar. Esse é uma fazenda de 102 hectares, que é a primeira que a gente habilitou. Saiu a publicação no Diário Oficial hoje, dessa propriedade, que ela está habilitada. Então, ela já recebe hoje o valor? Não. Foi feito um projeto, ela tem 4 anos, dura o projeto. De 6 em 6 meses a gente vai fazer uma vistoria para ver se ela está cumprindo, né, as metas do programa. Então, daqui 6 meses a gente voltou lá, ela cumpriu, aí sim ela vai receber. Pode passar. Então, aqui ali era a situação, era diagnóstico, e aqui já é tudo que ela tem que fazer. Então, tudo isso que está em roxo é a área que ela vai ter que fazer conservação de solo, né? É uma pastagem, ela já é uma propriedade bem proativa, já tem curva de nível, tem algumas áreas que tem terraceamento, outras vai precisar vai precisar dividir em piquete o pasto, fazer uma conservação de pastagem. Praticamente ela já cercou muito APP, mas ainda tem muito APP para ser recuperada, né? Tem possibilidades de conexão com outras matas importantes lá na APA, que isso é uma proatividade, está sendo fomentado. Pode passar. Essa publicação de hoje, dessa propriedade, então ela está habilitada no PSA e começa um trabalho de uma outra comissão que é de monitoramento, de acompanhamento, então, para ver se ela vai cumprir essas ações. Pode passar. E agora eu passo a palavra, então, para o Paulo, né, que também é lá da SBDS, também faz parte de um núcleo rural que foi criado para desenvolver esses programas na área rural, como o PSA, o saneamento. E o Paulo vai falar um pouquinho do protocolo de intenção de transição agroecológica, que foi discussão também na Câmara Técnica do Rural, e a gente está trazendo aqui para vocês. Boa tarde a todos. Como o Juliano já colocou, né, uma das ações do município Verde Azul para Campinas pontuar seria apresentar no Conselho uma das discussões que teve na Câmara Técnica do PCJ. Então, pegando esse gancho com o PSA, no dia 14 de 12 do ano passado, 14 de dezembro, foi apresentado pelo pessoal do Estado, pelo técnico Renato Nunes, da Secretaria de Meio Ambiente, esse protocolo de intenção. Pode passar? O que é esse protocolo? É um protocolo de intenções que eles vão firmar com proprietários rurais para promover a transição agroecológica e estimular a produção orgânica. Ou seja, para fomentar que aqueles proprietários eles saiam de uma agricultura convencional, cheia de insumos e agrotóxicos, para uma agricultura mais sustentável. Os responsáveis desse programa é a própria Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, a Associação de Agricultura Orgânica e o Instituto Kairos. E como que funciona? É uma adesão voluntária, é elaborado um checklist pelos técnicos da Secretaria ou pelos extensionistas com quem eles fazem convênio, seja pela CAT, pelos próprios municípios. É feito um checklist com diversas perguntas que eles fazem para o proprietário. E a partir desse diagnóstico, é gerado um plano de no máximo 5 anos, e que é elaborado em acordo com esse agricultor. Pode passar?
E quais seriam as ações envolvidas nesse protocolo? Eles querem incentivar a adesão de organizações, seja por cooperativismo, associativismo desses produtores, promover ações de sensibilização e mobilização, organizar cursos e capacitações nessa linha de agroecologia e produção orgânica, produzir conteúdo para materiais educativos, inserir produtos orgânicos nas compras públicas e ampliar o acesso ao mercado, né, agregando um valor para o produtor, né, se ele tem como eu vou mostrar daqui a pouco, ele ganha um certificado, ele tem 5 anos para ele se adequar, né, então, ou seja, ele não precisa fazer uma transição abrupta, né, entre eu planto hoje em dia no modo convencional, então amanhã eu já vou transformar para orgânico. Não, é um plano de transição que dura 5 anos. Quais são as diretivas técnicas, né, que eles fomentam para esses agricultores? Adotar práticas de conservação de solo, aumentar a proporção de matéria orgânica, diversificar o uso do solo, utilizar fertilizantes orgânicos e adubação verde, promover o uso racional e reaproveitamento de água, realizar o manejo ecológico de pragas e doenças, fazer a regularização ambiental da propriedade através do CAR, destinar corretamente os dejetos humanos e águas cinzas e os resíduos sólidos. Aqui a gente vê que o nosso programa de PSA está indo bem nessa linha do Estado também. Como o Geraldo mostrou aqui, a gente elabora um projeto com o proprietário e a gente também está incentivando essas práticas para ele, né? Para ele se tornar proativo, se ele quiser fazer um plantio orgânico, se ele se utilizar de outros métodos de adubação, né, como a adubação verde e as práticas, né, de conservação de solo, ele se enquadra como pleno no nosso programa de PSA. Esse é o modelo de certificado que o Estado está proporcionando para esses proprietários que aderirem a esse programa. Com esse certificado, como eu já coloquei aqui, ele pode buscar novos nichos de mercado e agregar valor no produto dele, né? É basicamente isso que foi apresentado na reunião do PCJ. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Nenhuma dúvida, nada? Vamos lá. Paulo, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu só queria, para dar um informe, que talvez para a pontuação de Campinas no município Verde Azul, tá? A partir de 2019, nós vamos estar com a ET Boa Vista pronto, tá? Ou seja, então, com capacidade de tratamento, nós vamos atingir 100%. Tá? E a Sanasa também, ela tem uma carta de financiamento, ela já fez essa captação do dinheiro, o dinheiro já está assegurado, aonde também nós vamos implantar rede de esgotos em alguns bairros. Com certeza isso vai elevar ainda mais o nosso nível, o nosso índice de tratamento e o nosso índice de coleta. Com relação ao IQA, eu acho que o IQA da Sanasa é bom, tá certo? O nosso índice da qualidade da nossa água, tá, continua lá em cima. E também, como sugestão, Juliano, a Sanasa tem praticamente representante em todas as câmaras técnicas. Se isso auxiliar na pontuação do Verde Azul, fica a sugestão que vocês computem os nomes dos representantes da Sanasa, que se vocês não tiverem, eu posso passar. É apenas uma contribuição. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para o Juliano. Você chegou a comentar sobre o geral. O geral, desculpa. Geraldo, você comentou sobre o edital do PCJ, para a PSA. No nosso caso, nosso município, ele vai se enquadrar também só nas áreas prioritárias
ou ele também pode abranger outras áreas do município. No caso, a nossa instituição foi uma daquelas que você apresentou que não estava na área prioritária e não conseguiu ser selecionada, ali no Pedra Branca. E eu queria saber também se do PSA de Campinas, se tem previsão de expansão para outras áreas fora da prioritária, se no caso de não adesão dos proprietários dessa região, pode ser aberto para outras áreas também. E para o Paulo, eu queria saber também se vai ser contemplado também só essas regiões prioritárias, ou se a transição, essa certificação para a transição ecológica vai abranger outras áreas do município também. Vamos lá então. O edital que está aberto, ele tem validade por 1 ano, né? Ele pode ser estendido, né, por mais um, e ele prevê a habilitação para 100 propriedades. Né? Provavelmente a gente não vai alcançar isso, então a gente pode ampliar esse edital. Né? Até mesmo porque o do PCJ também prioriza áreas de mananciais para abastecimento público. Isso em todos os municípios da bacia. Porém, vocês podem questionar também que a nosso mapa já está ficando desatualizado, da zona de proteção e recuperação de mananciais. Por quê? Acabou de ser aprovado pelo Estado, então já está certo aquela barragem de Pedreira, que faz divisa com Campinas, lá no Jaguari. E o Estado deixou claro na assinatura que também é para abastecimento público de Campinas, daquele barramento. Então você já amplia uma área, né, lá em cima, na bacia do Jaguari, de zona de proteção e recuperação de mananciais. É bem provável que saia talvez a da Sanasa ali no Atibaia. Saindo essa represa, esse reservatório no Atibaia, metade da APA se torna zona de proteção e recuperação de mananciais. Né? Então está previsto sim essas ampliações. Okay? Com relação à transição agroecológica, ela é aberta a qualquer proprietário. É só procurar o Estado no site do Estado, tem todas as informações certinhas lá. E com relação ao PSA, é isso que o Geraldo explicou, né? O nosso programa de PSA ele vai na mesma linha do Estado, só que ele é restrito aos editais, né? Não tem áreas prioritárias. Para esse programa de transição, não. Programa de transição não abrange áreas prioritárias. Boa tarde. Primeiro, aproveitar a oportunidade para parabenizar. A gente está vendo a equipe da Secretaria, que é concursada nos últimos 4 anos aí, né? O resultado de 4 anos de trabalho já com programaticamente tudo que foi aprovado, resultados aparecendo aí, se configurando, projetos, programas aí realmente interessantes. Então, fico os parabéns para a equipe técnica da minha parte, obviamente do Conselho do Meio Ambiente também, e esse é um grande ganho para Campinas, até porque vocês são estatutários, né? Então vocês vão estar permanentemente aí, enquanto desejarem na atuação. Eu tenho o Geraldo e o Paulo perguntas, então vamos lá. Geraldo, no âmbito das áreas públicas ou áreas pertencentes a indústrias, mas que tem uma quantidade de terras, às vezes, que não está sendo ocupada, e ela tem lá dentro e pretende cadastrar-se no PSA, há possibilidade, o edital do Estado, daí, né, Paulo, e o edital do município vão avaliar e fazer essa referência? Porque é interessante, até porque ela poderia entrar com uma contrapartida, às vezes a indústria tem programas através dos institutos deles, das fundações deles, então eu gostaria de saber disso, ou se há encaminhamentos para isso. Para o Paulo, eu queria também, Geraldo, que você ainda falasse um pouquinho quanto dos recursos para o PSA municipal estão previstos no orçamento público, quanto provavelmente de origem dos fundos municipais. Aí a gente tem hoje o PROAMB, amanhã a gente tem o Fundif também, que logo deve estar aí disponibilizando recursos, né? Aí de acordo, claro, com o regramento de uso de cada um, mas a previsão
em políticas públicas para recursos que não sejam oriundos somente dos fundos municipais, para suplementar essa política pública de pagamento por serviços ambientais? E para encerrar, eu queria saber se o programa, que se para homologação das compras públicas, né, no âmbito do município, o PSA está sendo estruturado. No Estado foi apresentado que isso é uma das metas e eles já devem ter lá um regramento para isso, né? Então, no município de Campinas, a gente teve aí na Câmara Municipal, no ano passado, um questionamento que o Conselho, inclusive, se posicionou seriamente, porque eles retiraram a alimentação orgânica da merenda escolar, alegando que tinha que pagar mais caro, e aí era difícil de conseguir, e porque o município precisava economizar dinheiro. Horas. Aí vai, né, que tipo de incentivo à política pública para a produção rural, já que também é meta no programa? São essas minhas perguntas. Bom, em relação à indústria, entrar no PSA, a lei de 2015 ela é bem ampla. Ela prevê 7 subprogramas de PSA. Né? A gente só regulamentou a água, então esse conselho tem um trabalho enorme nos próximos anos. Né? O PSA Água ele é só para a área rural, porém ele abrange pessoa física e pessoa jurídica. Então a empresa também, uma indústria, uma agroindústria que esteja na área rural, pode pleitear sim, desde que ela atenda, né, os critérios do edital. Né? Só para a área rural, então. Só para a área rural. PSA Água foi o único que a gente regulamentou, é só para a área rural. É que quando a gente fala PSA, o PSA tem um conceito muito mais amplo também. Inclusive, você vai conversar com o Estado fala que o incentivo que a gente dá no IPTU, né, dentro da área urbana, por exemplo, né, que você consegue, né, ter a isenção do IPTU numa área verde, isso já é PSA, é o conceito de pagamento por serviços ambientais também. Então, assim, por enquanto a gente só regulamentou, o programa só atende a área rural, tem um edital muito específico que é naquela região, né, porém isso está sendo visto a ampliação, e os critérios básicos é assim, a propriedade ela tem que estar inscrita no CAR e tem que ter mais de 2 hectares. Né, porque também a gente considerou chacrinha de lazer, assim, que não traria um benefício para os recursos hídricos. Né. Dentro dos outros programas, eu acredito que tem alguns que cabem sim às indústrias, inclusive em área urbana. Né. E vai ter que ser discutido no Conselho, nas regulamentações. Né. A gente sempre costuma convidar, né, instituições, né, que tem algum tipo de afinidade, mas não tem cadeira no Conselho, né, porque a lei de 2015 definiu fechadas cadeiras. A gente está até propondo uma alteração que a Sanasa já pediu cadeira no PSA. Quando a gente for discutir PSA para a indústria, eu acho que a Ciesp seria uma instituição muito importante para estar participando. Né. Vamos ver se eu lembro. O que mais? Eu já esqueci. A questão de fomentar a produção agrícola. Né? Assim, o PSA ele envolve vários benefícios. Né? A discussão do plano de manejo que está hoje, está sendo discutido também um plano de desenvolvimento rural para a área que o novo plano diretor chamou de desenvolvimento ordenado. Né? Está se discutindo um planejamento para o rural como um todo, em Campinas. Né? Então não vai sair só lei de uso e ocupação do solo para a área urbana. A ideia é que o município também pense em regrar o rural. E nesse regramento, acho que o plano de manejo sai primeiro, vai ser cravado essa questão de tentar programas de incentivar, de vincular com a merenda escolar, né, com produção, né, proprietários, né, familiares, né, e assim por diante. O PSA não tem tanto esse foco, né, mas não deixa de ser, por exemplo, uma proatividade. Né, porque a proatividade tudo cabe no PSA na área rural. Né, a transição agroecológica, essa questão da alimentação, né, orgânica, fornecimento da merenda escolar. Nessa linha,
o PSA, nós temos uma comissão técnica de assistência técnica. Tem a comissão de monitoramento, que o Geraldo comentou, que vai elaborar os projetos das propriedades, tem uma comissão de assistência técnica. E nessa comissão a gente quer fomentar essas ações também, que é buscar parcerias com a ICMDEST, que tem o programa de turismo rural, esse da merenda, então a gente está prevendo sim essas parcerias para essas ações. Quanto ao orçamento? Desculpa, tinha 3, eu estava esquecendo. O orçamento hoje para esse projeto piloto, que vai contemplar até 100 propriedades, é de 2,2 milhões. Está reservado então para pagamento de serviços ambientais, que garante 4 anos do programa. Oriundo do PROAMB, Fundo Municipal, né? Royalties de petróleo, multas, taxas de licenciamento. Mas o município hoje não está fazendo revisão orçamentária e política pública dele de fato para isso, né? As outras secretarias, por exemplo, desenvolvimento econômico e de administração, não tem discutido no orçamento essa previsão. Então, o conceito do PSA, né? A gente discutiu isso muito no Conselho, quando foi para a extrema, é o grande desafio do recurso, né? Porque o princípio do PSA é quem for beneficiado é que deveria estar pagando o PSA, certo? Então a gente fala assim, né? Puxa vida, quando a gente pagar PSA na APA, a APA contribui demais com a quantidade de água do Atibaia. E Campinas não aproveita hoje, porque a captação é lá na entrada do Atibaia. Então toda a APA está contribuindo para o Atibaia. Quando a gente estiver pagando PSA lá em toda a APA, seria legal que a iniciativa privada de Paulínia, o Complexo Químico de Paulínia, pagasse esse PSA. Esse é o conceito, né? Quem está sendo beneficiado é quem deveria pagar. O que acontece em todos os municípios em projeto piloto? O município assume, como Campinas assumiu, então a gente reservou o dinheiro do fundo, do PROAMB, para pagar esse piloto. Hoje, para mim, a principal conquista da região é o PCJ, o dinheiro do uso da cobrança, pagar PSA. Porque aí sim, né? Porque quem está sendo cobrado pelo uso da água? Grandes indústrias que vão ser beneficiadas pela conservação dos recursos hídricos. Então agora sim a gente começa a ver que vai ser distribuído esse recurso de forma a garantir projetos de PSA. Okay? Mas a ideia nossa era startar o PSA com dinheiro público de Campinas, né, do PROAMB. Agora a gente vai ter que buscar outros parceiros, como o PCJ e por aí vai. Mais dúvidas? Geraldo, só parabenizar pelo trabalho, eu acho isso aí fundamental. A minha pergunta para quem está começando é, por exemplo, agora liberou a fazenda da Lapa, né? Ela vai caber na área verde, nas áreas de preservações, no cumprimento dos termos de compromisso? E, como é a Secretaria do Meio Ambiente também, os PCRA da CETESB? A gente tem uma demanda muito grande e falta área, né, para a gente trabalhar. É só... Sim, cabe. Toda a gente faz parte de um incentivo da Secretaria do Verde, que a gente chama de Banco de Áreas Verdes, né? Então, já é uma exigência, quando ela assina no projeto, que toda a área dela que exige a recuperação florestal, que é uma área protegida, basicamente APP, reserva legal, ela inscreva no Banco de Áreas Verdes, né? E aí o que a Secretaria faz? Empreendimentos que se instalam em Campinas e que tem que cumprir um compromisso de plantar 1000 mudas, a gente facilita, a gente é então esse articulador, né? Então a empresa precisa de área para plantar e a gente na área rural é o lugar mais fácil da gente encontrar, né? Outra pergunta é como é um programa da Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB, ela determina também as compensações dela. E a determinação que seja dentro do PCJ para qualquer região, né? Hoje a gente está fazendo as vezes compensações de Campinas e outras cidades, que eu não acho justo, né? A gente poderia até trazer das outras cidades para Campinas, fazer essa recuperação mais rápida. Não, então, o Banco de Áreas Verdes é esse grande facilitador,
né? Então a gente sempre divulga esse instrumento, né, da Secretaria do Verde, porque acontece mesmo, né? O empreendedor às vezes não sabe e vai compensar em outra região, em outro município. Às vezes causou impacto aqui, né? E vai plantar, porque é justamente isso, porque assim, a gente tem basicamente 3 tipos de compensação, né? Mas nessa parte florestal é o TCA, que é municipal, do nosso licenciamento, e o TCRA, que é da CETESB. O da CETESB também entra no Banco de Áreas Verdes. Então, isso a CETESB aceita, isso funciona muito bem. E uma dúvida que o pessoal tem é assim, o PSA nosso pretende regularizar a propriedade rural também, porque agora ele está com o CAR, mas depois vai ser cobrado o PRA, aquele Programa de Regularização Ambiental. E aonde ele for ter que plantar, vai ser feito um TCRA também. E esse TCRA não é punitivo. Então, eu posso, mesmo assim, colocar um plantio, né, de um licenciamento nessa área, né? Porque o município pode incentivar a recuperação. Então, o que ele tem 20 anos para fazer no PRA, que é esse o prazo máximo que o Programa de Regulação Ambiental vai estabelecer, pelo Banco de Áreas Verdes, em 2 anos a gente recupera, né, se tiver essa parceria. A demanda é grande. A demanda é grande e se a gente tiver... Mas vale para a CETESB também, TCRA, a CETESB aceita. Muito bem, posso dar por encerrada a participação dos técnicos aqui? Nesses assuntos, diga.